Com apenas 28 anos, Brandon Lee estava prestes a fazer história e ter o seu tão aguardado reconhecimento como ator, já que era apenas conhecido como o filho do maior artista marcial de todos os tempos, o famoso Bruce Lee. Brandon só não contava que a sua carreira seria interrompida de forma tão brutal. Ninguém imaginaria que uma das maiores promessas do cinema perderia a vida de uma maneira que até hoje ninguém consegue entender. Foi em 31 de março de 1993, durante o set de gravações do filme O Corvo, que o protagonista Brandon foi atingido por um projétil calibre 44. A arma usada na cena deveria conter balas de festim. Sua morte foi tão misteriosa quanto a morte do seu pai Bruce Lee. Seria esse um tiro acidental? Um tiro premeditado? Ou a maldição da família Lee? Brandon Lee marcaria a história do cinema com sangue, e esse filme se tornaria um exemplo de como os bastidores podem ser mais assustadores que a própria ficção. Já deixa então o seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma terça bizarra e fica nesse vídeo que eu te conto toda essa história. Fala galera, eu sou o Michel Santana e esse é o canal Psicologia Nerd. Brandon Lee, seguindo os passos de seu pai, se interessou em atuar desde cedo, pois percorria os sets de filmagem tanto nos Estados Unidos quanto em Hong Kong. Quando ele tinha apenas 8 anos, teve que lidar com o luto e com a perda da sua grande referência. Seu pai Bruce Lee morreu aos 32 anos de idade no ano de 1973. O laudo oficial da morte dizia que uma embolia cerebral em reação ao ingrediente de um comprimido para dor de cabeça teria sido o causador, embora muitos não tenham engolido essa história. No decorrer dos anos, Brandon Lee trabalhava para conquistar o seu espaço, não querendo ter o seu crescimento associado à imagem de seu pai, mesmo com as inevitáveis comparações. Ele era muito dedicado à memória do pai, mas não queria ser a referência do pequeno Bruce Lee. Ele desejava conquistar o seu espaço apenas com seu trabalho e ser reconhecido por isso. Ele conseguiu papéis no cinema e na TV no início da sua carreira, porém ainda não havia encontrado o sucesso que buscava e não era reconhecido como gostaria em Hollywood. Até mesmo um dos responsáveis pela Marvel na época, Stan Lee, teria supostamente feito um convite a Brandon para que ele interpretasse um dos personagens, mas o projeto nunca aconteceu. Finalmente, sua trajetória mudou no ano de 1992, com a estreia de Rapid Fire, que arrecadou mais de 14 milhões em bilheteria. Embora sendo muito criticado, o jovem Lee foi considerado uma revelação do cinema na época. Foi então que ele conseguiu o papel principal em O Corvo, filme que foi baseado na história em quadrinhos. O filme então contaria a história de Eric Draven, um músico que é ressuscitado dos mortos por um corvo sobrenatural. No dia 30 de março de 1993, o jovem ator gravava uma das cenas do filme O Corvo. O thriller tinha apenas 8 dias de filmagem restantes em Wilmington, Carolina do Norte, quando ele se preparou para uma cena que seu personagem seria baleado por Fanboy, interpretado pelo ator Michael Macy. Macy acreditava que a arma que lhe foi entregue estava carregada com festim. Na época isso era muito comum e aparentemente seguro. Sem o conhecimento de todos, uma bala real estava alojada no cano da arma. Na noite das gravações, o personagem de Brandon Lee deveria entrar em um apartamento e encontrar a sua noiva sendo espancada e violentada por 4 homens. Um desses criminosos, interpretado pelo ator Michael Macy, deveria disparar a queima-roupa contra o protagonista de O Corvo, Brandon Lee. A gravação da cena ocorreu como planejado, mas no fim ficou claro que havia algo de errado, porque Brandon não se levantou do chão, ele desmaiou no set de filmagens. Todos da equipe pensaram inicialmente que ele estava brincando quando não se levantou imediatamente. Logo perceberam que algo estava terrivelmente errado. Ele havia sido baleado de verdade e estava respirando com dificuldades, sangrando pelo lado direito do seu abdômen. Então ele foi levado às pressas para o Centro Médico Regional de New Hanover, em Wilmington, onde passou por horas de cirurgia para a retirada da bala. O protagonista de O Corvo foi declarado morto 12 horas
depois após ser atingido. A bala, segundo os médicos, atravessou seu abdômen e afetou vários de seus órgãos, ficando alojada em sua coluna. A arma usada na cena deveria conter balas de festim, mas ao invés disso, o ator foi atingido por um projétil de calibre 44. As balas de festim são essencialmente balas reais modificadas que possuem pólvora, mas não tem o projétil. Sem o projétil, essa arma causa muitas faíscas e barulho, para causar o impacto de um tiro e alcançar a imagem desejada na gravação. Mas nenhuma munição é disparada. Infelizmente, tudo saiu errado naquela noite. A arma não foi inspecionada entre uma cena e outra. Na tragédia daquela noite, quando a arma foi usada contra Brandon Lee, a explosão do cartucho de festim disparou um pedaço de um projétil alojado no cano, baleando o ator. Hollywood e toda a família Lee ficaram muito abalados. Ninguém acreditava no que havia acontecido. Tempos depois, com as investigações, Jerry Spivey, o promotor público do caso, anunciou em meados de 1993 que não faria acusação de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, contra a produtora de filmes Pearl Vision. Ele observou que, embora a negligência tenha sido um fator da morte de Brandon Lee, não havia evidências de irregularidades criminosas. A mãe do jovem pensava diferente. Seu nome era Linda Lee, e mais tarde entrou com uma ação contra a produtora. E supostamente depois houve um acordo longe dos tribunais. Assim, mesmo com todos os fatores apontando negligência por parte dos produtores, o Ministério Público considerou que não foi uma situação deliberada e gratuita e que poderia implicar em algum tipo de condenação. As gravações do filme O Corvo foram retomadas e a produção foi finalizada com alguns truques cinematográficos para que a ausência de Brandon Lee não fosse percebida. O ator Michael Macy, que disparou a arma, ficou um ano afastado antes de voltar a trabalhar. Teria passado anos se recuperando psicologicamente do que aconteceu. O ator não imaginava que iria conseguir superar completamente algo assim, e ele morreu em 2016 sem nunca ter assistido o filme. O lançamento do filme O Corvo, em maio de 1994, estreou em primeiro lugar nas bilheterias e chegou a faturar 50 milhões de dólares. E foi assim que os bastidores se tornaram mais assustadores que a própria ficção. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, lembra de deixar aquele like e de se inscrever no canal. Aqui em algum lugar da tela vai aparecer um vídeo que eu fiz de outra terça bizarra. Vai lá, confere e deixa nos comentários. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Um grande abraço e valeu!